Surpreendente revelação. CEO troca esposa pela amante e descobre um amor oculto em 30 dias. Carlos, o CEO de uma startup promissora em São Paulo, tinha tudo o que muitos sonham. Uma carreira ascendente, uma esposa amorosa chamada Helena e 2 filhos que eram sua razão de viver. Mas à medida que o sucesso profissional aumentava, a pressão por resultados o empurrava para um abismo emocional. O homem dedicado que costumava passar tardes ajudando os filhos com a lição de casa agora estava perdido em um mundo de encontros clandestinos com Ana, uma colega de trabalho que encantava com seu sorriso e carisma. Carlos, aos 38 anos, parecia ter a vida perfeita, mas dentro de si, a desilusão começava a tomar conta. Os ritmos vibrantes do subúrbio onde vivia, com festas de aniversário e risadas nas praças, contrastavam com a frieza que crescente em sua casa. Ele começou a notar que, nas conversas com Helena, os olhares se tornavam vazios e os sorrisos, mechados de indiferença. O pressentimento de que algo estava muito errado surgiu como uma sombra em seu coração, uma voz sussurrando que seus filhos, ao contrário da alegria que transpareciam, estavam começando a sentir a falta de um pai presente. Em um evento no centro comunitário, enquanto o sol se punha, Carlos se viu diante de uma cena que o farejou como um tapa na cara, seus filhos correndo e brincando com outras crianças, enquanto Helena ajudava na organização das atividades. Ele percebeu como eles sorriam, mas essa alegria parecia inatingível para ele. Um amigo de infância, com quem não falava há anos, se aproximou e selou com um olhar triste: Carlos, você mudou tanto. Onde está o homem que conheci? As palavras ecoaram em sua mente como um alarme. Ele lembrava que, quando pequeno, seus pais o ensinaram a valorizar os laços familiares, a importância do amor e do respeito. Mas, naquele momento, tudo isso parecia distante. O sorriso de Ana, que antes trazia uma sensação de emoção e aventura, agora parecia um espelho que refletia sua falta de propósito. Ele se via preso em um dilema: manter a busca por uma paixão proibida que lhe dava prazer momentâneo ou retornar ao lar, a simplicidade e verdade do amor familiar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dilema se intensificou dentro dele, enquanto olhava para aquelas crianças felizes e para a mulher que sempre esteve ao seu lado. Carlos sentiu o aperto no peito e a urgência de uma escolha. O ressentimento por si mesmo crescerá a ponto de quase não conseguir respirar. Os rostos alegres da sua família formavam um contraste gritante com a solidão que ele sentia por dentro. Ele sabia que poderia acabar com tudo isso, mas a pergunta pulsava em sua mente: teria coragem de pedir perdão e lutar para reconstruir o que quase perdeu? Naquele instante, a música típica da festa tocava ao fundo e, pela primeira vez em muito tempo, ele realmente viu o que estava prestes a despedaçar. A música dançava ao vento, trazendo memórias e sentimentos à tona. Carlos fechou os olhos por um instante, permitindo que a melodia o envolvesse como um abraço familiar. O calor da lembrança das festas em família, das brincadeiras com os filhos e dos olhares apaixonados que trocava com Helena vinha à tona, quase como se o tempo retrocedesse. Mas à medida que a noite se tornava mais escura, Carlos sabia que precisava encarar um novo amanhecer. Com a impressão de um futuro incerto, ele respirou fundo e decidiu que faria algo. Enquanto observava Helena ajudar os filhos a jogar bola, um impulso incontrolável tomou conta dele. Era hora de uma conversa franca. Ele não podia mais adiar. No entanto, a dúvida o assolava. E se a dor que causará fosse grande demais para ser curada? E se o amor que um dia existiu se transformasse apenas em uma obrigação mútua? Um movimento repentino atraiu sua atenção. Helena olhou para ele, e seus olhos se encontraram por um breve momento. A expressão de sua esposa contava uma história que ele já havia ignorado por tempo demais. Uma mistura de saudade e desilusão habitava cada detalhe de seu rosto. Carlos sentiu uma pontada de remorso, e a necessidade de consertar as coisas cresceu. Ele precisava ser corajoso,
não apenas para ele, mas para a família que tanto amava a ponto ao se aproximar dela, o coração bateu mais rápido. Helena virou-se. Antes que ele pudesse falar, ela sorriu de maneira tímida, quase sufocada por um temor que ambos carregavam. O ambiente ao redor parecia silenciar, como se o mundo inteiro estivesse esperando pelas palavras que estariam prestes a ser ditas. Helena, podemos conversar? Carlos iniciou, a voz saindo mais suave do que esperava. Ele notou a forma como ela tomou uma respiração mais profunda, como se estivesse tentando encontrar forças da própria essência para esta conversa. Os filhos continuavam a brincar, alheios à tempestade emocional que se desenrolava diante deles, mas a inocência deles era o que amolecia o coração de Carlos ainda mais. Claro, amor, Helena respondeu, seu olhar buscando a sinceridade nos olhos dele. Carlos poderia sentir a tensão no ar, como um fio prestes a quebrar. Ele também queria, desesperadamente, que aquele espaço se transformasse em um porto seguro. Mas o caminho para chegar lá parecia repleto de obstáculos intransponíveis. Eu tenho estado ausente, e precisamos falar sobre isso, ele confessou, sem conseguir desviar o olhar. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Helena, e era como se aquela única gota carregasse todo o sofrimento que ela havia enfrentado em silêncio. Ela sentiu uma concordância silenciosa, e Carlos sentiu que aquele momento poderia ser o início da cura ou o encerramento definitivo de um capítulo desgastante. Quando ele finalmente se preparou para abrir seu coração, uma criança começou a chorar ao fundo, e algo em Carlos interrompeu seu raciocínio. Era uma dor familiar, uma inquietude que ecoava em sua mente, como se o universo estivesse lhe dizendo que ainda não era hora. Mas como poder continuar a viver nessa incerteza? Como se reconciliar com o que ainda restava do amor que havia construído? Ele encarou Helena e, pela primeira vez em muito tempo, viu não apenas a mulher que amava, mas também a parceira que o havia apoiado em todos os altos e baixos. Com um novo impulso de determinação, ele se aproximou ainda mais. Helena, eu preciso te contar a verdade, mas antes que pudesse prosseguir, viu Ana se aproximando, com um sorriso que transparecia a confiança que ele havia perdido. O dilema estava de volta. A presença da amante trouxe à tona uma nova camada de confusão e emoção. O caminho estava mais complicado do que pensava, e as palavras que ele desejava pronunciar pareciam mais distantes do que nunca. Naquele instante, Carlos se viu em um abismo. O que fazer agora? Seguir o impulso da verdade ou se afundar na sensação de que tudo estava prestes a desmoronar novamente? A escolha estava diante dele, mas uma coisa era certa, aquele momento definiria não apenas seu futuro, mas o de toda a sua família. Carlos sentiu seu estômago revirar. O sorriso de Ana se fechou em seu rosto ao encarar a cena. O riso dos filhos brincando parecia se distorcer em um eco distante, enquanto ele tentava processar a avalanche de emoções que o invadiu. Como alguém poderia ser tão ingênuo? Como tinha chegado a esse ponto sem perceber que outras coisas estavam se desenrolando à sua volta? O olhar de Helena, que antes refletia esperança, agora transparecia dúvida. Ele podia sentir a distância se formando entre eles, como se um muro invisível estivesse levantando a cada segundo que passava. Oi, Ana. Carlos tentou manter a voz firme, mas a insegurança traía suas palavras. O que você está fazendo aqui? Vim ver os meninos, e bem, achei que podia te ajudar em alguma coisa, respondeu Ana, piscando com aquele jeito encantador que sempre o atraíra. Mas naquele momento, tudo o que ele conseguia pensar era em Helena. Precisamos conversar, apenas nós dois, Carlos disse a Helena, ignorando a presença de Ana e tentando estabelecer uma conexão que parecia se esvair. Vamos ali, então, Helena indicou o canto do quintal, onde a luz da noite iluminava suavemente o espaço. Ele percebeu que a tensão entre eles era palpável, como fios de uma teia prestes a romper. Enquanto se afastavam dos sons da brincadeira infantil, Carlos sentiu que a coragem o abandonava, dando lugar a um sufoco de dúvidas. Carlos, o que está acontecendo? Perguntou Helena, sua voz baixa, mas cheia de urgência. Eu não sei por onde começar. Mas eu sinto que estou perdendo tudo, e não posso mais ficar assim. As palavras fluíam descontroladas, tentando ainda se encaixar em algum lugar no labirinto de sua mente. Quero me abrir, enfrentar nossos problemas juntos.
Mas a Ana eu não sei mais o que fazer, eu estou tão confuso. Helena respirou fundo, e Carlos viu uma firmeza tomar conta dela. Ela é a sua amante, Carlos. Como você pode achar que estamos em condições de resolver alguma coisa aqui? As palavras saíram como uma flecha, e ele sentiu cada uma das dores que causou. Eu fui fraco, eu sei, Carlos murmurou, a culpa pesando como uma âncora em seu coração. Mas tudo o que eu queria era me sentir vivo de novo, e eu perdi isso no meio do caminho. Eu realmente não pensei nas consequências até ser tarde demais. E quem você realmente ama? Questionou Helena, com a voz embargada, mas determinada a ponto. As crianças, ainda jogando bola, intercalavam risadas suaves entre os momentos de tensão. Era difícil acreditar que havia uma vida tão simples e inocente além daquela crise. Eu amo você, Helena. Sempre amei. A Ana foi uma fuga, algo momentâneo, mas o que temos é verdadeiro. A sinceridade nas palavras parecia flutuar no ar como um pedido de perdão. Carlos se deu conta de que estava prestes a revelar a razão pela qual estava naquelas situações absurdas. Então, por que você não lutou por isso antes? Helena questionou, a frustração se manifestando em sua expressão. Porque eu tinha medo de perder a liberdade que achava que precisava. Helena ficou em silêncio, processando as palavras dele. Aquela forte confusão de sentimentos estava sufocando-os aos poucos, como ramos emaranhados. E, em meio ao medo da perda, Carlos percebeu que ali, naquele diálogo, havia a possibilidade de reencontro. E agora? O que você quer fazer? Ela perguntou, num tom que transparecia a vulnerabilidade que ambos estavam tentando conter. Carlos olhou para os filhos por um momento, suas risadas o puxando de volta à realidade. Eu quero consertar isso, mas não sei se é possível. Ele não tinha certeza do que fazer. As palavras que saíam de sua boca pareciam insuficientes para explicar a profundidade da dor que causou. Mas ao mesmo tempo, havia esperança ali, um fio de luz que poderia estar se formando. Talvez, precisamos de ajuda. Ela hesitou, mas a ideia começou a tomar forma. Talvez seja a hora de notar enganos e seguir a verdade de uma vez por todas. Carlos falou, confiante de que essa escolha melhoraria tudo. Mas então, um pensamento cortante lhe ocorreu. Até onde iriam para viver a verdade? Ele a encarou, e algo cristalizou em seus olhos. O caminho à frente parecia nebuloso, mas por outro lado, era essencial. Ambos estavam prestes a se arriscar para reescrever suas histórias. O peso da decisão estava em suas mãos. E enquanto a conversa se transformava em algo maior, um silêncio inquietante o cercou. O que realmente estava por trás dessa busca? Carlos não podia deixar de se perguntar se saber a verdade os faria mais fortes ou se os arrastaria para o abismo novamente. Carlos olhava nos olhos de Helena, e a intensidade daquele momento fazia seu peito apertar. Era como se a escuridão da dúvida estivesse furiosa, rodopiante, desafiando a luz da verdade a se firmar. Ele sentia o coração acelerado, não apenas pelo que estava prestes a dizer, mas porque entendia que não havia retorno. Precisamos falar com um terapeuta, Helena. Alguém que nos ajude a limpar essa confusão que criamos. Helena hesitou, e a expressão dela se desfez em 1000 fragmentos. Você realmente acha que isso vai funcionar? Se já não conseguimos resolver sozinhos, o que um estranho pode fazer? A inquietação nas suas palavras transparecia um desespero escondido. Às vezes, um olhar de fora pode ser tudo o que precisamos. Olha, eu quero lutar por nós, mas eu não sei como. Carlos sentia que, se abrindo mais à verdade, mostrava o melhor de si, mesmo que isso implicasse em dores que ele quis evitar até então. As risadas das crianças ainda ecoavam ao longe, mas agora pareciam mais distantes, como se o tempo se tivesse congelado enquanto eles enfrentavam a tempestade de sentimentos. Carlos viu Helena morder o lábio, e o medo que tinha daquela resposta hesitante fez seu estômago revirar. Eu vou pensar sobre isso, ela respondeu, mas as palavras pareciam frágeis, como se fossem um castelo de cartas prestes a desmoronar. Ana é uma sombra que não conseguimos ignorar. Mas o que temos aqui é real. O que sinto por você é o que quero resgatar. Eu só preciso que você acredite nisso.
Neste momento, no fundo da noite, uma brisa fria passou, como se a natureza estivesse reagindo à tensão do ar, e ambos sentiram um assobio solene envolvendo-os. Helena olhou para o chão, buscando algo em seus pensamentos. Ela parecia em conflito, mas Carlos sabia que lá no fundo ainda havia esperança. E se tivermos que abrir mão do que temos, mesmo que doa? E se eu precisar deixar você ir para me encontrar? A pergunta dela era quase um sussurro, mas ainda assim cortou a alma de Carlos como uma faca afiada. Você não precisa ir, eu quero construir algo com você, Helena. Vou fazer o que for necessário para mostrar que posso ser o homem que você merece. A afirmação demorou a sair, mas quando finalmente saiu, tinha um peso que ele não poderia descrever. Então, uma ideia surgiu na sua mente, e era como uma luz no fim do túnel. E se fizéssemos uma viagem? Um tempo só nós dois, longe de tudo? Para relembrarmos quem realmente somos juntos. A faísca de esperança relampejou nos olhos de Helena. Verdade? Uma viagem pode nos ajudar? Aquele vislumbre de possibilidade era como um respiro de ar fresco após ficar preso por tanto tempo. Sim. Vamos nos desconectar, esquecer de Ana, esquecer de tudo que nos pesa. Vamos juntos. A afirmação de Carlos carregava emoção, e ele desejava que essa ideia fosse um passo no caminho certo. Quando a ideia começou a evoluir, Carlos não pôde deixar de lado a sensação de que, ainda assim, algo estava por vir. E, nesse momento de clareza, um ponto cego surgiu na sua mente, e se a viagem revelasse mais verdades do que esconderijos, mas ele não teve tempo de elaborar a dúvida. Carlos! Uma voz familiar, cortante, ecoou pelo quintal. Todos viraram para ver Ana se aproximando, a expressão dela determinada. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo. E sobre o que você realmente sente. Os olhares de Carlos e Helena se entrelaçaram em uma mistura de ternura e terror, enquanto Ana se aproximava. O trio estava prestes a se enfrentar, e a revelação que pairava no ar parecia prestes a despencar como uma tempestade. As possibilidades eram infinitas, mas naquele instante, todos sabiam que o que estava por vir mudaria tudo novamente. Carlos respirou fundo, a certeza de que o caminho à frente seria repleto de desafios se solidificou. Ele estava prestes a se aprofundar em algo que nem ele mesmo conseguia imaginar. Carlos sentiu seu coração martelar no peito ao ver Ana se aproximar. A expressão determinada dela deixava claro que a conversa estava sendo imposta, não pedida. Helena, por outro lado, parecia uma estátua ao seu lado, enraizada, incapaz de se mover enquanto as palavras de Ana cortavam o ar como uma faca afiada. Olha, eu sei que a situação é difícil, Ana começou, a voz trêmula, mas firme. Mas precisamos ser sinceros um com o outro. Seu olhar fixou-se em Carlos, quase exigindo que ele se abrisse. Seus olhos estavam nublados por emoções conflitantes, entre a raiva e o desespero. O que você sente por mim, Carlos? A pergunta ecoou no ar, o peso da expectativa esmagando o silêncio. Helena prendeu a respiração, sua expressão misturava incredulidade e raiva, mas, acima de tudo, ferida. Carlos estava dividido. Compartilhar seus sentimentos significava revelar tudo para Ana, e isso poderia ferir Helena ainda mais. Mas ele sabia que a verdade era a única saída. Ana, você sabe que a nossa história é complicada. Mas o que sinto por você não é mais o mesmo. Eu quero tentar consertar com a Helena. Eu não quero te magoar, mas preciso ser honesto. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. A brisa que antes trazia um alívio agora parecia sufocante, carregando uma tensão palpável. Ana se afastou um passo, como se tivesse levado um soco no estômago. Seu olhar se desviou, as lágrimas ameaçando transbordar. Então é isso? Você vai deixar tudo para trás, Carlos? A voz dela era um misto de desespero e incredulidade. E tudo o que vivemos? Todo o tempo que passamos juntos? Não estou deixando nada para trás. Carlos falou, mais alto do que pretendia. Estou apenas tentando encontrar uma direção. Você sabe que minha vida não é simples, e isso tudo me deixou confuso. Ele se virou para Helena, buscando um apoio que parecia distante.
Eu só quero lutar pelo que temos, eu quero recomeçar com você, Helena. Helena estava muda, os olhos claros dela agora refletiam uma tempestade de emoções. Havia dor, tristeza, mas também uma centelha de esperança, como se ela estivesse ponderando as palavras de Carlos. Ana limpou as lágrimas, seu olhar agora gelado. Se isso é o que você quer, Carlos, eu não vou forçá-lo a ficar. Mas saiba que partir não vai ser fácil. A voz dela vacilou agora, revelando uma vulnerabilidade que ninguém esperava ver. O clima pesava e Carlos sentia que a atmosfera se tornava cada vez mais eletricamente carregada. A decisão estava feita, mas as repercussões ainda eram incertas. Será que ele conseguirá realmente deixar Ana partir? E o que realmente sentia por Helena era suficiente para resgatar o que um dia tiveram. Então, o que faremos agora? Helena quebrou o silêncio, finalmente. Sua voz era um fio delicado, mas firme, desafiando o que estava por vir. Carlos olhou para ela, o coração se aquecendo com a força dela. Precisamos escolher o nosso caminho. Podemos tentar essa viagem a chance de nos redescobrirmos. Ele respondeu, mas a voz dele falhou na última parte. A dúvida ainda persistia. O olhar de Helena parecia abarcar o mundo ao seu redor, enquanto ela ponderava as palavras de Carlos. Ana estava ali, presença silenciosa, mas ainda forte. Nesse momento, era como se o destino estivesse em suas mãos, e a escolha a ser feita era nada menos que redefinidora. No entanto, o eco de decisões não ditas e sentimentos reprimidos pairava no ar pesado. As distrações do passado se aproximavam, enquanto novas verdades se revelavam à espreita das sombras. E se essas novas verdades forem mais do que podemos suportar? Uma voz interna disse a Carlos enquanto olhava para as duas mulheres que representavam partes de sua alma. Ele estava prestes a descobrir que as respostas não eram tão simples quanto desejava, e que o próximo passo poderia revelar não apenas o que desejava, mas o que temia. A dúvida se espalhava como um fogo lento e constante, e ele percebeu que uma viagem poderia não ser apenas um escape, mas uma verdadeira jornada para desenterrar segredos que todos pensavam estar guardados. E, no fundo de sua mente, uma questão vibrava, quase um sussurro: o que mais não sabemos sobre nós mesmos? O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo, como se a própria natureza tentasse acalmar os ânimos. Carlos sentia que a decisão que tomara era apenas o primeiro passo de uma longa caminhada. Ele olhou para Helena, com seus olhos marejados refletindo a luz do fim de tarde, e o coração dele disparou. Era um momento único, mas ele sabia que o futuro não seria simples. Vamos fazer as malas, sugeriu Helena, finalmente quebrando o silêncio que pairava como um peso sobre eles. Não podemos deixar a viagem para depois. Precisamos disso, Carlos. Precisamos encontrar um jeito de reconstruir. Carlos assentiu, mas em sua mente, pensamentos disputavam espaço. O que realmente havia quebrado entre eles? Ele se perguntava se o amor que sentia por Helena era o suficiente para superar a dor do passado, ou se a ligação que tinha com Ana ainda pulsava como uma ferida aberta, pronta para sangrar ao menor toque. A viagem seria uma nova chance, uma oportunidade de redescoberta. Mas, ao mesmo tempo, era um salto no desconhecido. Ele sabia que não poderia levar os fantasmas que cercavam seu relacionamento para a estrada. O peso da culpa o acompanhava como uma sombra. Enquanto arrumavam as malas, Carlos olhava para cada objeto que colocava dentro, como se estivesse analisando cada pedaço de sua vida compartilhada com Helena. Uma blusa dela, um livro que ele havia lido e que a tinha feito rir, uma foto deles juntos em um dia ensolarado. Era como abrir uma caixa de recordações, onde o passado se misturava com o presente e o futuro que tentavam construir. O que você acha que vamos encontrar lá? Helena perguntou, interrompendo o fluxo de seus pensamentos. Ele hesitou. Não sei, talvez paz? Ou até mesmo respostas. Eu só espero que a gente possa nos entender melhor. Helena sorriu, mas a tristeza ainda lurava em seus olhos. Carlos, eu só quero que você saiba que estou aqui, e quero tentar. Não importa o que aconteça, estamos juntos nisso. A força daquelas palavras acendeu uma centelha de esperança dentro dele, aquecendo o coração que havia se fechado. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Carlos notou Ana a uma distância,
observando-os. O olhar dela era uma mistura de dor e aceitação. Ele se sentiu apertar o peito. O que teria ocorrido se ele tivesse tomado outra decisão? Se tivesse escolhido a vida com Ana? As perguntas se acumulavam como sementes, prontas para brotar a qualquer momento. Carlos! A voz de Ana o chamou, fazendo com que ele parasse abruptamente. Helena se virou para ele, uma expressão de surpresa no rosto. Precisamos conversar mais uma vez. Ele sentiu uma onda de nervosismo percorrer seu corpo. Ana, eu. Só me ouça. Eu não vou fazer uma cena, eu prometo. Mas algo que você deve saber pode mudar tudo. A urgência na voz dela o deixou intrigado. Helena olhou de Ana para Carlos, o rosto dela se contorcendo em confusão. O que está acontecendo, Carlos? Ele estava entre duas mulheres, duas realidades. E a verdade que estava prestes a ser revelada poderia não apenas mudar seus planos, mas poderia também abalar as fundações de tudo que ele pensou que sabia sobre amor e lealdade. Vou ouvir, Ana, Carlos respondeu, sentindo seu coração acelerar. A atmosfera ao redor deles parecia mudar, carregada de expectativa, enquanto a revelação de Ana estava prestes a surgir como um raio em meio à nuvem carregada de incertezas. Você precisa saber que a voz de Ana começou a falhar, e a tensão crescia, como se o mundo ao redor estivesse suspenso em um fio tênue. O que viria a seguir poderia ser a chave para o entendimento que Carlos tanto buscava, ou a chama que incendiaria seu mundo. Mas uma coisa era certa, nada seria como antes. Carlos segurou a respiração, sentindo a gravidade do momento se intensificar. Ana estava prestes a falar, e ele sabia que cada palavra contaria. O que poderia ser tão importante? A expressão no rosto dela era uma mistura de determinação e vulnerabilidade, como se estivesse enfrentando um inimigo invisível. Carlos, eu estou grávida, disse Ana, com a voz trêmula, mas firme. Um silêncio denso pairou sobre eles. Carlos sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido, jogando-o em um abismo de incertezas. Helena pareceu aturdida, o olhar viajando entre os dois, tentando entender a gravidade da declaração. O mundo ao redor se tornou um borrão, ele só conseguia ouvir o eco de suas próprias batidas cardíacas. Grávida? Carlos repetiu, sem saber como respondia. O que essa notícia significava? Que impacto teria em sua vida? Uma onda de emoções o atingiu com força, medo, desespero e, de certa forma, um tipo de esperança que ele não sabia que ainda existia. Eu descobri há algumas semanas, Ana continuou, sem desviar o olhar. Eu não sabia o que fazer e não queria que você pensasse que estava tentando manipular você de alguma maneira. Mas eu precisava que você soubesse. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, e Carlos sentiu sua própria tristeza misturada à dor dela. O amor que ele sentia por ambas as mulheres lutava dentro dele com uma intensidade devastadora. Como ele poderia querer uma vida com Helena, sabendo que um fragmento da sua história com Ana agora incluía um futuro, uma nova vida? Você tem certeza? Carlos conseguiu perguntar, a voz quase inaudível. Ana assentiu lentamente. Fiz o teste mais de uma vez. Eu vim aqui esperando que você pudesse me ajudar a entender. A decidir o que fazer. Helena deu um passo para trás, como se a distância física pudesse apagar a revelação que acabará de ouvir. A expressão dela era de confusão, mas também de uma dor profunda, como se tudo que havia construído começasse a desmoronar. Carlos, Helena disse, a voz embargada, o que você vai fazer? As palavras dela estavam cheias de expectativa, um pedido de socorro disfarçado. Ele sabia que toda a situação não dependia apenas dele, mas agora ele era o centro desse turbilhão emocional. Como decidir entre as consequências de um amor que parecia tão forte, e outra vida que, de repente, despontava como uma possibilidade? As palavras falharam em sua boca. Carlos olhou para Ana, depois para Helena, vendo suas vidas, suas esperanças, seus sonhos entrelaçados, confusos e doloridos. Era como se estivesses diante de um grande espelho trincado, refletindo imagens distorcidas de amor, traumas e desejos. A decisão que ele tomasse agora poderia desdobrar um novo futuro ou destruir tudo que já havia sido construído. Carlos, por favor, Ana pediu, com um olhar implorando por compreensão.
Naquela fração de segundo, a responsabilidade pesava sobre seus ombros. Ele tinha que decidir qual caminho seguir. Eu preciso de um tempo para pensar, Carlos disse, sentindo que essa resposta era tão incerta quanto qualquer outra opção que tinha. E enquanto falava, uma onda de angústia subiu pelo seu corpo. Percebendo que a verdadeira batalha estava apenas começando, ele observou as caras de ambas as mulheres, cada uma com suas próprias esperanças e medos, e percebeu que, independente da escolha que fizesse, a vida nunca seria a mesma novamente. Era um jogo de amor e dor, revelações e segredos, onde nenhuma resposta era fácil e todas as decisões teriam suas consequências. E o que aconteceria em sua mente e coração, enquanto o tempo passava, era uma tormenta que começava apenas a se formar. Eu não sei como fazer isso. E antes que pudesse realmente se dar conta de tudo que estava em jogo, o celular de Ana vibrou. O som cortou a tensão no ar e uma mensagem apareceu na tela, mudando novamente o rumo da conversa. As palavras que ela leu poderiam ser uma nova bomba prestes a explodir. Carlos, você precisa ver isso. Carlos observou o rosto de Ana se transformar em uma máscara de preocupação ao ler a mensagem. A tensão no ar era palpável, o silêncio tornou-se ainda mais opressivo. Ele queria saber o que estava escrito, a curiosidade o consumindo, mas o medo do que pudesse vir a seguir o fazia hesitar. Ana, o que diz essa mensagem? Sua voz saiu quase em um sussurro, enquanto seus olhos imploravam por respostas. Ana levantou os olhos, a expressão dela uma mistura de confusão e apreensão. É do meu irmão. Ele disse que algo aconteceu com o pai. Ela respirou fundo, claramente lutando contra a onda de emoção que ameaçava controlá-la. Ele precisa de mim. Carlos sentiu um frio na barriga. O pai de Ana sempre fora um homem forte e saudável. O que poderia ter acontecido? Helena, ainda em pé ao lado de Carlos, apertou a mão dele, como se tentasse oferecer apoio em meio à tempestade que ameaçava desabrochar. Ana, espera, ele disse, tentando ter senso de urgência em suas palavras, talvez você devesse. Acho que eu preciso ir. A determinação tomou lugar da vulnerabilidade no rosto dela. Seja o que for, eu não posso simplesmente ficar aqui, esperando. Carlos se viu dividido. Ele queria confortá-la, mas também tinha necessidade urgente de discutir o que acabará de acontecer entre eles. O futuro que estava se desenhando diante dele agora não envolvia apenas a possibilidade de ser pai, mas também o desmoronamento de uma relação que até então parecia segura. Eu vou com você, anunciou Helena, sua voz carregada de firmeza. A afirmação pegou Carlos de surpresa. Não posso deixar você lidar com isso sozinha. Mas e quanto a vocês? Ana protestou, claramente hesitante. Essa não é a melhor hora para o que está acontecendo entre vocês. Carlos olhou para Helena e depois para Ana, o nó em seu estômago se apertou ainda mais. Ele queria que tudo fosse mais simples, que houvesse uma solução fácil para a confusão que parecia engolfar suas vidas. Vou ficar aqui, Carlos decidiu por fim, sem saber se essa era realmente a melhor escolha. Se você precisar de mim, eu estarei esperando. Mas é importante que você vá e cuide do seu pai agora. Ana hesitou por um momento, mas a urgência na mensagem era inegável. Certo, eu preciso irmos. Ela virou-se e começou a andar em direção à porta. Helena olhou novamente para Carlos, seu rosto em um mar de incertezas. Não havia palavras fáceis ali, apenas a consciência pesada de tudo que estavam deixando para trás. Eu vou me lembrar de como você se sentiu, murmura Helena, sua voz quebrada de emoção. Independente de tudo, você não sabe o que a vida pode nos trazer e quanto nós significamos um para o outro. Carlos sentiu um aperto no peito, o jardim de esperanças desabrochando em seu interior agora se tornava um campo de espinhos. Ele balançou a cabeça, incapaz de articular uma resposta, enquanto as duas mulheres saíam de casa em um momento de angústia coletiva. Ele ficou em silêncio, os pensamentos fervilhando na mente. E se o pai de Ana estivesse realmente em apuros? E se, de alguma forma, essa situação inusitada o afastasse ainda mais da verdade sobre o que deveria fazer? O pânico se transformou em um diálogo interno veemente. Enquanto olhava pela janela, observando Ana e Helena se afastarem, seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido.
Ao abrir, as palavras eram diretas e cortantes. Carlos, eu sei o que está acontecendo e isso vai muito além da gravidez de Ana. Você tem que saber a verdade. O coração dele saltou, uma nova onda de perguntas formou-se, e pela primeira vez, Carlos sentiu que uma revelação ainda mais profunda se aproximava. O que mais ele não sabia? Carlos sentiu o sangue gelar enquanto a mensagem se desenrolava em sua mente. A palavra verdade ecoava como um sino. Afinal, o que poderia existir de tão grave que o envolvia? Ele não tinha resposta, e isso o deixava inquieto. O instinto de proteger Ana misturou-se à urgência de entender o que realmente estava acontecendo. Ele caminhou até a cozinha, tentando despertar o cérebro de um torpor nebuloso. As paredes estavam testemunhas do que ocorrerá ali, risadas, planos e promessas tinham preenchido aqueles momentos entre eles. Mas agora, a atmosfera era pesada, uma sombra pairando sobre sua mente. Ele pegou uma caneca de café, seu reflexo na superfície escura mostrava um homem destroçado e confuso. Enquanto o aroma do café envolvia a cozinha, a intuição de Carlos o levou a buscar mais informações. Com o celular em mãos, hesitou por um breve segundo antes de decidir responder à mensagem. Quem é você? O que você sabe? Digitou, o coração pulsando acelerado. A expectativa o torturava enquanto pulsava o botão enviar. Os minutos se arrastaram como se fossem horas. Carlos olhava fixamente para a tela, esperando pela resposta. Pensamentos conflitantes surgiam. E se essa pessoa soubesse algo tão devastador que mudasse tudo? E se fosse apenas uma brincadeira de mau gosto? O celular vibrou e a respiração dele se prendeu na garganta. Eu sei que você está preocupado, a resposta começou de maneira enigmática. Mas a verdade sobre Ana e seu pai é apenas a ponta do iceberg. Você precisa saber quem realmente está por trás de tudo isso. Aquilo era um silêncio ensurdecedor. Carlos sentiu a necessidade de se sentar. A mesa era um cenário familiar, mas a definição neste momento parecia mais um palco, onde a tragédia estava prestes a se desenrolar. Um emaranhado de emoções o invadiu. O que ele deveria fazer com tudo isso? Ele pensou na expressão de Ana quando recebeu a mensagem, na fragilidade da situação. O instinto de lutar por eles crescia, mesmo que as bases da confiança estivessem sendo questionadas. Pegou o celular novamente, sua mente fervilhava em busca de um entendimento maior. Diga-me o que você sabe. Não posso me perder nisso. Uma nova mensagem chegou, mas antes que ele pudesse ler, um som familiar cortou a tensão do ambiente. Era a porta se abrindo. Ana e Helena retornaram. O coração de Carlos disparou, um misto de alegria e medo. Ele mal tinha tido tempo de formular uma pergunta antes que Ana entrasse, seus olhos cheios de um misto de preocupação e determinação. Carlos, ela começou, mas hesitou, notando sua expressão tensa. O que aconteceu? Você está diferente. Ele queria contar, mas as palavras pareciam se emaranhar na sua garganta. A incerteza sobre a mensagem e a revelação que aguardava pressionava seu peito. E enquanto tentava encontrar o jeito certo de abrir a discussão, Helena interrompeu. Ana, precisamos falar sobre algumas coisas. Não é só sobre seu pai. A tensão na sala cresceu, um fio de expectativa eletrizando o ar. Ana olhou para Helena com os olhos arregalados, enquanto Carlos se preparava para um desfecho que poderia mudar tudo. E naquele instante, antes de qualquer um abrir a boca novamente, Carlos sentiu que sabia, as verdades que estavam prestes a vir à tona podem não apenas definir o futuro dele e de Ana, mas também expor segredos que estavam enterrados há muito tempo. O que mais poderia ser revelado? Carlos olhava para Ana e Helena, o coração pulsando em um ritmo frenético, como se estivesse se preparando para uma tempestade. As palavras estavam à beira de seus lábios, prontas para explodirem, mas ele hesitou, temendo o efeito que poderiam ter. O que havia acontecido nas horas em que elas estavam fora o deixava em um estado de inquietação. Ele sabia que precisava ser firme, que as decisões tomadas ali mudariam suas vidas para sempre. Helena foi a primeira a quebrar o silêncio, suas palavras carregadas com uma força inesperada. Ana, precisamos falar sobre sua gravidez e o que isso significa. Não podemos continuar empurrando isso com a barriga. A determinação no rosto dela era palpável. Carlos sentiu uma onda de orgulho misturada à culpa.
Por sua causa, aquelas duas mulheres estavam lidando com um emaranhado de sentimentos que ele mesmo havia criado. Ana respirou fundo, seu olhar flutuando entre as duas pessoas que agora pareciam ser os pilares de sua vida. Eu sei que é complicado. Não planejei ficar grávida, muito menos nesse caos que se tornou a minha vida. A sinceridade nas palavras de Ana ecoou no silêncio que se instalou. Mas preciso saber o que você sente, Carlos. Preciso saber se ainda quer estar comigo ou se está decidido a voltar para Helena. Carlos sentiu o peso daquela pergunta, uma âncora presa em seu peito. Ele olhou nos olhos de Ana e tomou coragem. Ana, você foi importante para mim. Mas as coisas mudaram. Eu comecei a perceber o valor do meu casamento com a Helena, e não quero me perder nesse mar de confusões. As palavras foram sinceras, mas ele viu uma sombra de tristeza passar pelo olhar de Ana, como se estivesse deixando escapar algo precioso. Helena observou a expressão de Ana e depois se voltou para Carlos, esperando uma resposta mais ampla. Carlos, e se a Ana precisar de você agora? Não podemos ignorar essa situação. O que você planeja fazer? A responsabilidade não pode ser refletida apenas em uma escolha entre nós duas. A sensação de urgência nas palavras de Helena era quase palpável. Ela estava ali, ao seu lado, equilibrando a dor e a esperança de um futuro que ainda podia ser compartilhado. Carlos piscou algumas vezes, a mente cheia de pensamentos. Eu quero ajudar Ana, é claro. Mas não como amante. Não pode ser assim. Temos que encontrar um jeito de lidar com isso sem nos ferirmos ainda mais. O som de sua própria voz soava distante, como um eco no vácuo de sua incerteza. Ana olhou para o chão, herdeira de uma carga emocional que ninguém devia carregar. Eu não quero ser um obstáculo para vocês. É a última coisa que quero. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Não sei como lidar com isso. A ideia de ser mãe me assusta, mas saber que você não quer estar ao meu lado é devastador. Carlos se sentiu perdido. Havia tanto amor em seu coração, mas também tanta dor. Ele se voltou para Helena, sua união com ela era algo que ele não desejava descartar. Helena, eu quero reconquistar o que tínhamos. Não podemos deixar que essa situação nos destrua. Para sua surpresa, Helena colocou a mão sobre a dele, um gesto que refletiu o amor profundo que ainda existia entre eles. Vamos juntos, Carlos. Precisamos buscar a verdade, quem sabe, construir uma nova base, uma nova vida. Nada será fácil, mas não podemos deixar o medo nos paralisar. A determinação dela trouxe uma onda de esperança, como uma brisa quente que resgata uma flor murcha. Vamos enfrentar isso, todas as partes envolvidas. Carlos concordou, sentindo o peso começar a diminuir. Juntos, podemos encontrar uma solução. A vida é feita de escolhas e a partir de agora, vamos tomar decisões com o coração. Ana olhou para eles, a fragilidade da situação pairando como uma névoa. Eu aceito que precisamos de ajuda para descobrir o que é melhor. Sobre a criança, meu irmão pode ajudar, ele sempre cuidou bem de mim. O olhar de Ana foi se suavizando gradualmente. Vou precisar de um tempo para me adaptar a tudo isso. Helena assentiu, uma compreensão silenciosa crescendo entre elas. A verdade é importante, e nós vamos trabalhar para que cada um de nós tenha a chance de se encontrar. A vida não é simples, e a reconstrução requer esforço. Carlos sentiu um alívio misturado à dor, mas havia um brilho de esperança que começava a brilhar, como a luz de um novo amanhecer. Eles não tinham todas as respostas, mas estavam dispostos a enfrentar a tempestade. Com essa decisão, Carlos percebeu que tinha um caminho pela frente. Um caminho que poderia levá-lo de volta à essência do amor e ao reencontro consigo mesmo. A vida os guiaria, e ele estava finalmente pronto para lutar pelo que amava, por um futuro onde a verdade e o amor pudessem coexistir. E assim, naquele instante, uma nova história começou a ser escrita. Agora, se você sentiu a intensidade dessa transformação, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas mensagens de amor e superação. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação.
Este é o momento de mostrar seu apoio.